Olá, pessoal, tudo bem? Esse ponto aqui agora é o ponto 8 de processo do trabalho, que fala sobre o dissídio individual e dissídio coletivo, petição inicial também. E aqui, para começar, a gente já tem uma decisão da SVDI 1 de março de 2021. Aqui a questão é se o juiz pode determinar a emenda da petição inicial para limitar o pedido de equiparação salarial. E a SVDI1, vamos ver, decidiu que a inépcia da petição inicial deve ser... eu grifei de preto, eu não consigo enxergar, decorre de vício insanável, acho que é isso. A inépcia da petição inicial decorre de vício insanável resultante de irregularidade de forma de pedido que cria obstáculo intransponível à defesa da parte contrária e ao exercício da jurisdição pelo órgão julgador. Então, para a gente considerar que tem uma inépcia, a parte contrária não consegue se defender e também não é possível o exercício da jurisdição. Em face da informalidade que rege o processo do trabalho, só se verifica a inépcia quando não for possível fazer relação lógica entre os fatos e o direito. Então, quando não é possível relação lógica ou não forem atendidos os requisitos do artigo 840, parágrafo 1º. Aí continua que não há no ordenamento jurídico exigência de que a parte elabore seu pleito de equiparação que indique apenas um empregado paradigma, evidenciando a teratologia do ato jurisdicional abusivo e alheio ao ordenamento jurídico. Então, o juiz não pode limitar o pedido da equiparação salarial. Não é caso de inépcia, não iria prejudicar a parte contrária na defesa e não é um requisito que seja só um indicado. Depois a gente tem aqui a 7ª turma. Depois nós temos 2ª turma. Mas aqui tá falando do entendimento pacificado, então, de março de 2021, se o pagamento da multa administrativa com desconto de 50% implica renúncia ao direito de ação para questionamento da multa. E aí diz que o entendimento dessa corte é no sentido de que o pagamento da multa, previsto no artigo 636, parágrafo 6º, não retira da parte o direito de acesso ao judiciário, sob pena de afronta aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da ampla defesa. Inafastabilidade da jurisdição e da ampla defesa. Depois nós temos aqui de 8ª turma. 2ª turma. Nós está falando aqui de nada pacificado, 6ª turma, SVDI 1. Na ação individual, é devida a apuração dos juros a partir do ajuizamento da ação coletiva anterior que interrompeu a prescrição e colocou o empregador em situação de mora? Que questão interessante. E a resposta é que sim. O anterior ajuizamento da ação coletiva pelo sindicato com identidade de pedidos interrompe a prescrição e constitui in mora o devedor, razão pela qual deve ser considerado como termo inicial de incidência dos juros quanto aos créditos deferidos em reclamação individual, tal como pleiteado pelo reclamante. Que interessante, né? Depois a gente tem aqui qual o prazo prescricional da ação de cumprimento individual da sentença proferida em ACP. E apesar de ser 6ª turma,
julho de 2021. Nós temos aqui que a SBDI 1 do TST pacificou o entendimento de que o prazo para o ajuizamento, tá falando aqui de ação civil pública, é de 5 anos e o mesmo prazo deve ser observado para a execução individual de sentença proferida nessa ação, a contar de seu trânsito em julgado. E aqui eles mencionam ainda a súmula 150 do STF, dizendo que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. No caso é da ação civil pública. Então, se ela deve ser ajuizada no prazo de 5 anos, o mesmo prazo deve ser observado para a execução. Então, súmula 150 do STF foi utilizada nesse caso para chegar a essa conclusão. E aqui, que legal. A gente tem uma posição da SBDI 1 sobre se os valores indicados na inicial em ação ajuizada anteriormente à reforma trabalhista se limita o valor da condenação. Vamos ver então, antes da reforma. A controvérsia cinge-se ao debate sobre o juiz estar adstrito aos valores dos pedidos indicados na exordial, em ação ajuizada antes da vigência da reforma trabalhista. A situação dos autos não está relacionada à exigência atual, mas sim à atribuição aforada em momento anterior, de valor que emprestara liquidez e certeza aos pedidos. Então, antes da reforma, o pedido aqui era líquido e certo. Na linha da jurisprudência desta corte, há julgamento ultra petita na decisão que não observa os valores líquidos atribuídos ao pedido na petição inicial, extrapolando os limites da lide. Essa decisão é de setembro de 2021. Vamos ver aqui um outro caso. Esta corte adota firme entendimento no sentido de que a parte autora, ao formular pedido com valor líquido, sem registrar qualquer ressalva, limita a condenação a tais parâmetros. Então, apesar de ser líquido, às vezes ela poderia, então, mencionar que apenas é uma estipulação e que não vincularia o valor da condenação. Isso aí. Deixa eu ver. Tem prevalecido nas turmas que se o reclamante não diz que o valor é mera estimativa, o juiz não pode condenar valor que o... tá grifado em azul, não fica muito ruim, não façam isso, não grifem de azul do computador, né? O juiz não pode condenar valor maior que o indicado na inicial, mas se o reclamante informa expressamente que o valor for por estimativa, não há falar em limitação. Então, se tá lá, não tem qualquer menção, então o juiz poderia se limitar, mas se ele fala que é só por estimativa, aí não há que se falar em limitação. Também bem importante agora da SBDI 2 de junho, acho que é junho de 2021. Então, eu grifei em cima. As hipóteses de inépcia da petição inicial restringem-se ao disposto no artigo 968, parágrafo 3º do CPC. Vamos ver. As hipóteses de indeferimento da petição inicial da ação rescisória. Aí eu pensei, mas nossa, que artigo que é esse? Tá lá na parte da ação rescisória. Então, a gente tá aqui falando da inépcia na hipótese de ação rescisória. E aqui, as hipóteses de indeferimento da petição inicial da ação rescisória são aqueles expressamente previstos no artigo 968, parágrafo 3º,
Nesse passo, quando a Corte Regional fundamenta sua decisão na assertiva de que as hipóteses de rescindibilidade alegadas pela autora não estão configuradas, realizou o exame de mérito, autoriza o afastamento da extinção do feito com baixa dos autos. Então, ela analisou o mérito. Acho que ela deveria ter analisado, então, aqui... para indeferir a ação rescisória, ela não deveria ter analisado o mérito, ela deveria ter analisado as hipóteses do artigo 968, parágrafo 3º. Acho que é isso. Agora, ainda também sobre o ponto 8, a gente tem aqui uma decisão da terceira turma. Temos da quarta turma, mas a gente fala aqui do entendimento da corte, sobre em quais casos é possível o ajuizamento da ação no domicílio do reclamante. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o foro do domicílio do empregado somente é competente nas hipóteses em que a empresa possua atuação nacional e ao menos a contratação ou a regimentação tenha ocorrido naquela localidade. No caso, extrai-se do acórdão que, apesar de as reclamadas possuírem atuação nacional, a contratação e prestação de serviços não ocorreu no local do ajuizamento da demanda. Eu espero que a gente veja mais vezes, porque esse é um tema bem importante sobre a competência territorial, o ajuizamento da ação, se pode ser feito no domicílio, e é um tema que eu vou até grifar aqui, porque há mais decisões também que falam da possibilidade, se a empresa tiver atuação nacional e atuação naquele local em que foi escolhido, se não estou enganada, que não foi esse, né, nesse caso aqui. Mas bem, então, prosseguindo, a gente tem uma de terceira turma. Vamos ver se fala alguma coisa. Não. Segunda turma. Tribunal Pleno. Garantia de observância de súmula do TST é fundamento para o ajuizamento de reclamação perante a Corte? Aí vamos ver o que o Tribunal Pleno decidiu em março de 2021. A causa de pedir, descumprimento de súmula desta Corte não viabiliza a utilização da reclamação que está prevista no artigo 998 do CPC e no artigo 111-A, parágrafo 3º da CF e 210 do Regimento Interno do TST, pois a indicação de contrariedade à súmula do TST sem qualquer força vinculante não se amolda às hipóteses de cabimento. Então, para ser cabível a reclamação, deve então caber, ela deveria ser vinculante, a súmula deveria ser vinculante. Agora, sobre a SBDI 1 de abril de 2021. Responsabilidade subsidiária do tomador de serviços pode ser aferida em ação declaratória autônoma? Eu acho que não, né? Porque a gente viu agora aquele desconsórcio unitário necessário, então acredito que não poderia. Uma vez julgada a ação proposta apenas contra o prestador dos serviços, atenta contra o direito de defesa do tomador dos serviços. Então, atentaria contra o direito de defesa do tomador de serviços. Vamos ver aqui mais. A gente tem mais alguns casos aqui. Esta de quinta turma. Quarta. SBDI 1 de abril de 2022. Aqui foi feito um pedido, o TST, a SBDI 1 do TST manteve a decisão que isentou a Ambev do pagamento de plano de saúde vitalício a um ajudante atropelado pelo caminhão de entrega durante uma manobra,
Segundo o colegiado, o pedido foi feito de forma genérica, o que afasta seu deferimento. No caso concreto, o ministro assinalou que não seria razoável condenar o empregador a arcar com o plano de saúde de modo vitalício apenas com base na alegação da necessidade de tratamento ou acompanhamento médico. Segundo Brandão, o fato de o empregado estar incapacitado para o trabalho não implica necessariamente que ele precisará de tratamento médico por toda a vida. Essa necessidade precisa ser demonstrada. Então, aqui, na verdade, é que ele só alegou, mas não comprovou que seria necessário. Então, esse pedido aqui, de forma genérica, no sentido de não ter demonstrado com provas a veracidade da alegação, não justifica o seu deferimento. Agora, a gente tem aqui a ausência de documentos necessários na petição inicial da ação rescisória impede o exercício do juízo rescisório e justifica o saneamento do processo, quando não possibilitado à parte autora a retificação do vício em um momento oportuno. Nesse contexto, se faz necessária a anulação de ofício dos atos processuais perpetrados após o ajuizamento da ação rescisória. Então, a SVD1 anulou os atos processuais praticados após a petição inicial, determinando o retorno do feito aos autos para fins de oportunizar à autora a juntada de cópia do processo matriz, nos termos do artigo 321. Então, a ausência do documento necessário justifica o saneamento do processo em ação rescisória. Essa decisão é da SVDI 2 de maio de 2022. Agora, a gente tem aqui uma decisão da terceira turma. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, não tem menção à jurisprudência pacífica da corte. Então, fica para uma próxima. Essas aqui são as leituras do ponto 8. O próximo vídeo, então, é o ponto 9, que trata sobre a audiência. Até lá.